chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol, professora Jane aqui com vocês, mais uma vez no hashtag Fica em Casa Aprendendo, ver educação aqui no canal 10.2. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, sente confortável, pegue uma água para não estar levantando, não perder nada da aula de hoje, tá bom? Hoje eu trouxe uma amiga para ajudar na nossa aula e ela vai ficar vindo toda a aula nossa, tá? Então vamos primeiro ver o que nós vamos trabalhar hoje. Perífrases verbales, particípio, tá? As locuções verbais. Tem locuções verbais de infinitivo, de gerúndio e de particípio. E hoje nós vamos falar apenas sobre o particípio. Vamos dar uma revisada aí, tá? No infinitivo e no gerúndio, mas hoje nós vamos focar no particípio. Então, nós vamos falar sobre o que são essas perífrases verbais, conhecimento, conhecer as perífrases verbais, as locuções verbais, os tipos de locuções verbais, vamos revisar infinitivo e gerúndio, vamos focar aqui nas locuções verbais do particípio, la perífrasis del particípio, e las características de las perífrasis del particípio, as características dessas locuções verbais de particípio. E, por fim, exercícios, porque nós precisamos treinar o que estamos aprendendo aqui. E tudo que você vê aqui, se você perdeu algum slide, não conseguiu compreender, não deu tempo de anotar, você vai lá na plataforma Gonçalves Dias e lá você pega todo esse material, assiste novamente a aula, tira suas dúvidas de pronúncia, de conteúdo gramatical. Também tem lá material de apoio para vocês, apostilas, exercícios, para que vocês possam acompanhar melhor e continuar aprendendo em casa, tá bom? Então, vamos lá? Apresento para vocês Diana Gonçalves. La Diana Gonçalves traz hoje para chicos e chicas investigações sobre as perífrases del particípio. Fique de ojo. Então, essa é a nossa personagem das nossas aulas de espanhol, Diana Gonçalves. Eu escolhi esse nome porque parece o nome de investigador, né? É a nossa investigadora, a nossa pesquisadora de espanhol e ela vai estar sempre aqui com a gente. E ela já começa a aula de hoje mostrando para a gente o que são as perífrases verbales. Então, é o que nós chamamos na língua portuguesa de locução verbal, tá? Então, quando alguém perguntar para vocês o que significa perífrases verbales, vocês já vão saber dizer que perífrase verbales, segundo nossa Diana aqui, ela significa locuções verbais. Conhecimento das perífrases verbales. Então, vamos conhecer o que são essas perífrases verbales. As perífrases verbales consistem no emprego de um verbo auxiliar conjugado seguido de um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Introduzem no verbo modificações de ordem semântica, mas não alteram o seu aspecto funcional. Funcionam como se fossem um só verbo, com conjugação completa em todos os tempos, modos, pessoas e que possui sujeito e complementos. Tener que comer expressa a obrigação de comer. Eu coloquei aqui alguns exemplos pontuais para vocês, tá? Então, tener que comer expressa a obrigação de comer. Eu tenho que comer. Estar comendo indica a continuidade do ato de comer. E ir a comer expressa a disposição para exercer a ação de comer. Diana Gonçalves aparece de novo aqui para a gente na tela para frisar os tipos de perífrases, os tipos de locução verbal. Então, eu tenho aqui perífrase de infinitivo, perífrase de gerúndio e perífrase de particípio. Vamos dar uma revisada? Ela apareceu aqui com a sua lupazinha aqui para focar em perífrase de infinitivo. Então, como é que funciona a perífrase de infinitivo? Eu tenho uma formulazinha. Auxiliar, o verbo auxiliar, mais o infinitivo do verbo. Eu geralmente utilizo dois verbos, tá? Eu sempre utilizo dois verbos. Um está no auxiliar e o outro está no
infinitivo. A ação expressa é sempre iminente ou futura em relação ao verbo auxiliar. Então, o meu verbo no infinitivo, ele tem como característica a ação expressa, iminente ou futura relação ao verbo auxiliar. Eu tenho aqui como exemplo, e vamos a começar la caminada. E vamos a começar la caminada. Íamos começar a caminhada. Íamos começar a caminhada. Então, aqui eu tenho íamos, auxiliar, começar, o verbo no infinitivo, tá? Então, futura em relação ao verbo auxiliar. Íamos. Va a llover muchísimo. A mí no me gusta la tormenta. Va a llover muchísimo. A mí no me gusta la tormenta. Vai chover muito. Eu não gosto de tempestade. Aqui eu tenho llover, va a llover. Vai chover. Eu tenho os dois verbos aqui. O auxiliar mais o verbo no infinitivo. O verbo chover no infinitivo. Vamos revisar o gerúndio. Então, o gerúndio, a fórmula é o verbo auxiliar mais o verbo no gerúndio. Ressalta o aspecto de duração da ação. Lembra que lá em português, no gerúndio, são sempre aqueles verbos terminados em ando, endo, tá? Indo, NDO, ok? Funciona da mesma forma aqui. Então, exemplo, anda comendo pouco. Anda comendo pouco. Anda comendo pouco. Então, eu tenho o verbo auxiliar anda, tá? E mais o gerúndio do verbo comer. Comiendo, comiendo. Lembrando que o gerúndio, em espanhol, a terminação é iendo. Iendo, para os verbos terminados em ER e IR, tá bom? Están leyendo ahora. Estão leyendo agora. Estão lendo agora. Eu tenho o verbo auxiliar mais o gerúndio do verbo ler, tá? Vamos, lembraram bem agora da diferença, tá? Infinitivo, auxiliar mais o verbo no infinitivo, perífrase de infinitivo, perífrase de gerúndio, locução verbal de gerúndio, auxiliar mais o verbo no gerúndio. Fique de ojo, Diana Gonçalves aparece aqui para nós para dar uma dica. Las perífrasis verbales en español constan de dos verbos de trabajo como uno solo. Anotem aí. As locuções verbais em espanhol possuem dois verbos, tá? Trabalha com dois verbos como um significado só, como se fossem um só. Muito bem. Vamos ao que nos interessa hoje. Las perífrases del particípio. As locuções verbais de particípio. E aqui, Diana Gonçalves aparece frisando, fique de ojo no particípio. Eu coloquei novamente a divisão, só para vocês lembrarem que eu tenho locuções verbais de infinitivo, perífrases de infinitivo, perífrases de gerúndio e as perífrases de particípio, que nós vamos ver agora. Bem, as características gerais das perífrases, das formas verbais, das locuções verbais, perdão, do particípio. As perífrases de particípio, como acontece com as de infinitivo e de gerúndio, gramaticalmente o que se pode afirmar é que o verbo concorda em gênero e número com o sujeito ou o complemento. E eu tenho as seguintes perífrases del particípio. Eu peguei os verbos utilizados para as perífrases. Então, dar por mais o particípio indica que a ação é considerada terminada. Então, exemplo, Susana se dio por satisfecha com la decisión. Susana se deu por satisfeita com a decisão. Aqui eu tenho o verbo satisfazer e eu tenho deu por. Aqui, de acordo com o que nós colocamos, tá bom? La professora dio por sentado que todos habíamos entendido el contenido.
tá? La professora, tá? Esquecemos aqui de colocar o resto da palavra. Dio por sentado que todos habíamos entendido o contenido. Então, a professora pressupôs, tá? Que todos tínhamos entendido o conteúdo. Ou assumiu que todos tínhamos entendido o conteúdo. Levar mais o particípio. Levar mais o particípio. Indica uma ideia acumulativa, tá? Então, eu tenho como exemplo, llevo leídos todos os livros de Garcia Márquez. Já li todos os livros de Garcia Márquez. Então, eu já concluí. Andar mais particípio. O que vai expressar? O estado do sujeito a partir de uma ideia durativa, ou seja, que se prolonga no tempo. Vamos ao exemplo. José anda preocupado com a saúde de sua mamá. José anda preocupado com a saúde de sua mamá. Olha só. Anda preocupado, tá? Anda preocupado. Eu tenho aqui o verbo andar mais o particípio do verbo preocupar. José, uma observação. Os nomes próprios em espanhol, eles se traduzem em português da mesma forma como são falados lá na Espanha. Porque a pessoa não tem duas identidades, tá, gente? Então, José, lá também é José aqui, e não José, como em português a gente pronuncia, tá bom? Então, vamos lá. Quedar-se. Quedar-se. Mais o particípio indica uma situação ou forma como algo termina. E eu tenho aqui no exemplo, el bebé se quedó dormido después de tanto jugar. O bebê dormiu depois de tanto brincar, tá? El bebé se quedó dormido depois de tanto jugar. Com o verbo ir. Ir mais particípio, expressa o estado físico do sujeito. Exemplo, para el Dia de Muertos, vamos disfrazados de calaveras. Para el Dia de Muertos, vamos disfrazados de calaveras. No Dia de Mortos, no Dia de Muertos, vamos fantasiados de caveiras. Dia de los Muertos, tá, gente? Para nós aqui, que é comemorado no México, na Venezuela, na Espanha, para nós aqui é o Dia de Finados, que se comemora em novembro. Tener é um outro verbo que eu utilizo, tá? No particípio. Então, tener mais o verbo no particípio. Tem um significado similar a levar mais gerúndio. Parece com a mesma forma que é utilizado no gerúndio. A diferença é que, nesse caso, o resultado da ação é parcial, ou seja, o processo pode estar terminado ou não. Exemplo, ya tiene terminadas 5 de las 10 tareas que le dejó su mamá. Ya tiene terminadas 5 de las 10 tareas que le dejó su mamá. Já terminou 5 das 10 tarefas que sua mãe lhe deixou. Vocês já terminaram que a mãe de vocês deixaram? Duvido. Já encheram as garrafas? Estar mais particípio indica o resultado de uma ação. Exemplo, estou lista para sair contigo. Estou lista para sair contigo. Estou pronta para sair contigo. Ou estou pronta para sair com você. Então, o verbo estar mais o particípio, quando ele aparecer, ele vai indicar sempre o resultado de uma ação. E o verbo tener mais o particípio, que parece com o gerúndio, vai sempre indicar um processo que pode estar terminado ou não. Vamos lá. Exercícios. Aqui nós vamos ter um pouquinho mais de atenção, tá? Porque vocês precisam responder aí para eu poder corrigir aqui. Então, vamos lá. Entre as locuções verbais abaixo, selecione a mais apropriada para cada oração. Eu tenho aqui, empezaremos a comer, ha dejado de trabalhar,
Debo acostar-me. Saliste llorando. Repetindo. Empezaremos a comer. Ha dejado de trabajar. Debo acostar-me e saliste llorando. Na alternativa A eu tenho mi hermana, espaço, en aquela empresa. Qual seria a perífrase verbal que eu ia colocar aqui? Letra B. ¿Por qué espaço del cine? Letra C. Creo que hoje, espaço, más temprano. Letra D. Nosotros, espaço, antes de las 3 de la tarde. 2 minutinhos aí, 2 segundinhos, rapidinho, para vocês tentarem encaixar aí as perífrases verbais de particípio aqui nessas alternativas. E enquanto vocês olham e fazem, eu vou tornar a lembrar vocês, nós temos várias formas de ficar em casa aprendendo nesse período de pandemia em que todo mundo tem que se cuidar. Em breve estaremos juntos, nos abraçaremos novamente, tá? Mas, por enquanto, você acompanha aqui na TV Educação todas as suas aulas. Se você perdeu alguma, tem 3 horários que você pode assistir. Assistiu de manhã, não conseguiu compreender, assiste à tarde de novo ou à noite de novo. Nós temos 3 horários no canal 10.2 para vocês. Temos as aulas, os podcasts na Rádio Timbira, das 16 às 17 todo dia, tá? Temos o Spotify, nossa plataforma está lá também, tá? A plataforma Gonçalves Dias está lá no Spotify. E se você perdeu, não deu para assistir na TV, não deu para ouvir a aula no podcast na rádio, não deu para ouvir no Spotify, vai lá no YouTube, lá na plataforma Gonçalves Dias, que tá tudo que a gente está trabalhando aqui, tá lá salvo para vocês. Já deu tempo, não já, gente? Já falei bastante. Então, vamos lá. Já fiz o merchan, já fiz a propaganda. Vamos ver aqui. Muito bem. Mi hermana ha dejado de trabajar en aquella empresa. ¿Por qué saliste llorando del cine? Creo que hoy debo acostarme más temprano. Nosotros empezaremos a comer antes de las 3 de la tarde. Vocês conseguiram responder corretamente? Quem conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, volta na aula, assiste no outro horário para fazer novamente, para não perder nenhum detalhe, tá, gente? Vamos para mais um? Escolha o conectivo correto para cada locução verbal. El perro começou a ladrar quando sonó el timbre. Eu vou usar o A ou o D, tá? Tenéis llamar a la professora para cancelar la classe. Por o quê? Estás a ponto de conseguir tu sueño. Para de. No vuelvan llegar tarde a classe ou se quedaram fuera. A ou por. Aí eu já facilitei para vocês que eu deixei aqui embaixo, tá? A correção. Então, vamos ver aqui como é que fica. El perro começou a ladrar quando sonó el timbre, tá? Então, o cachorro começou a latir quando ouviu, né, sua voz. Tenéis que chamar a professora para cancelar la classe. Tens que chamar a professora. Então, tens que chamar a professora para cancelar a aula. Não façam isso comigo, não vão cancelar minha aula. Agora está na onda, né? Cancelamento, não vão cancelar minha aula. Estás a ponto de conseguir tu sueño. Está próximo, está a ponto de conseguir os teus sonhos. No vuelvan llegar tarde a clase o se quedarán fuera. No vuelvan a llegar tarde a classe ou que se quedarão fora. Não voltem a chegar tarde na classe, na aula, porque vão ficar do lado de fora. Vocês escutam muito isso, né? Quando vocês saem da sala de aula, vou tomar uma água rapidinho, né, professora? Ou a professora está chegando na sala, se você chegar atrasado, você vai ficar do lado de fora. Estamos com saudade disso também, tá, gente? Muito bem. Queridos, por hoje é só. Beijos, beijos.
Hasta la vista, hasta luego. Continue conosco aqui na TV Educação assistindo às nossas aulas. Hasta luego.